é bomba biológica que atrapalhou a economia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta terça-feira, dia 16, que a pandemia de Covid-19 é como uma bomba biológica que levou o país a uma situação grave de emergência fiscal. A pandemia é o verdadeiro cisne negro. Cisne negro é uma bomba biológica. A calamidade pública produziu caso particularmente agudo de emergência fiscal, afirmou em videoconferência organizado pelo Instituto de Garantias Penais. Tá, gente? Isso aí é uma ala aí da economia. A economia também é destaque aqui no Super Jornal Economia. Olha para vocês ouvir a vinheta aí da economia. Economia. É isso aí, gente. E o Paulo Guedes, né, está falando sobre essa bomba ecológica que está atrapalhando a vida, né? Ele diz assim, ainda sobre a proposta de pacto. Guedes defendeu a inclusão de uma cláusula na proposta de novo pacto federativo para que os principais poderes da República se reúnam toda semana em situações de calamidade pública como essa. Ainda sobre a proposta de novo pacto, o ministro avaliou que se os recursos arrecadados já estivessem descentralizados como estados e municípios, a resposta do setor público à pandemia poderia ter sido mais rápida. É isso aí. Mais destaques para você, notícias aí nacionais. Bolsonaro sanciona a lei que proíbe corte de água e luz aos fins de semana. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta terça-feira a lei que proíbe o desligamento de serviços públicos, como água e energia elétrica nas sextas-feiras, fim de semana e feriados. O texto, que tem origem em projeto aprovado no Congresso Nacional e está publicado no Diário Oficial da União, ainda diz que os prestadores de serviços precisam fazer uma comunicação prévia de quando ocorrerá o desligamento em casos de inadimplência, certo? Tá? Precisam fazer uma comunicação prévia, tá? Essa lei aplica-se aos serviços públicos prestados pelas administrações diretas e indiretas da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como aos serviços públicos concedidos ou permitidos por entes de federação, cita a norma sancionada. A nova lei ainda diz que o desligamento do serviço precisará ser feito necessariamente durante o horário comercial. Olha que a lei aprova aí que o desligamento dos serviços precisa ser feito necessariamente durante o horário comercial, tá? Nada do cara tá em casa, a pessoa tá lá, não está em casa e de repente, né? E a legislação também prevê a cobrança de uma taxa de religação, que só não poderá ser cobrada se a concessionária não fizer a notificação prévia ao cliente. A ausência da comunicação prévia exigirá a aplicação de multa à empresa. E mais destaques para você. A Caixa começa a liberar crédito emergencial de 3 bilhões para micro e pequenas empresas. A primeira fase será voltada a micros e pequenas empresas do Simples Nacional. Depois, bancos abrem prazos para empresas fora do Simples. E por fim, microempreendedores individuais. A Caixa Econômica
Federal anunciou nesta terça-feira, dia 16, o início da liberação de crédito emergencial para as micro e pequenas empresas do país, no âmbito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, PRONAMP. O dinheiro é voltado a reduzir os impactos da pandemia do coronavírus na economia. Tá? De acordo com a Caixa, a contratação será feita em fases. Tá? A partir da terça-feira, poderão contratar o empréstimo as micros e pequenas empresas inscritas no Simples Nacional. 2. A partir do dia 23 de junho serão iniciados os empréstimos para microempresas e empresas que não estão inscritas no Simples Nacional. 3. A partir do dia 30 de junho começam a ser contratadas as operações para os microempreendedores individuais. É isso aí, gente. Mais notícias para vocês. Segunda fase da flexibilização no Rio marca retorno de competições. Aí eu vou até trazer a vinhetinha do Rio. Pessoal do Rio de Janeiro, abração, São Paulo. Nós somos do estado de São Paulo, do Vale do Paraíba para São Paulo, Brasil, Rio de Janeiro. Vamos lá, Rio de Janeiro? Notícias do Rio de Janeiro. Notícias do Rio de Janeiro. É isso aí, segunda fase, né? Já falamos isso. Prefeito Marcelo Crivella confirmou mudança de fase a partir desta quarta-feira, dia 16. Praias seguem abertas só para esportes aquáticos e individual. O prefeito Marcelo Crivella confirmou que a segunda fase do programa de flexibilização das medidas de contenção do coronavírus no Rio começa nesta quarta-feira, dia 17. O plano de retomada das atividades econômicas prevê o retorno das competições esportivas, mas com os portões fechados. É isso aí, gente. Bacana ou não é? Bacana, gente. Mais informações dos destaques. Maia propõe votar em 2 semanas propostas que adiem a eleição para 15 de novembro. Presidente da Câmara defende segundo turno em 6 de dezembro. Segundo ele, presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, vai coordenar trabalhos para uma votação rápida. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu nesta terça-feira que o Congresso comece a analisar, em no máximo 2 semanas, uma proposta de adiamento das eleições municipais. Tá? Ele diz assim: e Maia também disse considerar positiva uma proposta de aumentar o tempo diário de propaganda eleitoral na TV a fim de evitar aglomerações nas campanhas de rua. Ele disse assim: acho que é uma boa ideia. Nós vamos ter mais dificuldade mesmo no momento de queda da curva, mesmo com a eleição adiada para a queda da curva de aglomeração, de proximidade, talvez ampliar não o prazo de televisão, mas o tempo de televisão durante o dia, ou aumentar mais 5 dias de televisão. Segundo ele, há consenso entre TSE e presidente da Câmara e do Senado para se fazer eleição nesse ano ainda com adiantamento. Mais destaques. Caixões com mortos de Covid levavam 300 kg de maconha. Entorpecentes foram avaliados pela polícia em cerca de 300 mil.
Não são apenas os gestores públicos que estão aproveitando o momento de pandemia para cometerem crimes. Uma ocorrência de tráfico de drogas em Jataí, no estado de Goiás, provou que até as mortes pela Covid-19 estão sendo usadas para levar entorpecentes de um lugar para o outro. O crime foi descoberto na BR-060, quando o motorista de um carro funerário foi preso transportando 300 quilos de maconha dentro dos caixões. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Eu não acredito no que eu vi. Não acredito que isso pode ser verdade. De acordo com os policiais militares, ao ser interrogado, o homem demonstrou nervosismo e afirmou que havia saído de Ponta Porã com 2 corpos que seriam enterrados em Goiânia, capital goiana. Porém, ao abrir os caixões, a polícia descobriu que, na verdade, o transporte não era de corpos, mas de drogas. O curioso é que o motorista narrou que eram 2 corpos nos caixões e estavam isolados por serem vítimas de Covid-19. Os policiais decidiram abrir os caixões e se depararam com essa grande quantidade de droga. Foi uma ocorrência exótica, disse o tenente-coronel Sérgio Marques Duarte. Após a descoberta do crime, o motorista disse aos policiais que receberia até 5 mil para levar o carregamento de maconha avaliado em 700 mil de Ponta Porã para Goiânia. Ele agora vai responder pelo crime de tráfico. Como diz o Alborguete, bem feito, bem feito. É isso aí, é momento da gente se alegrar um pouco e refrescar a mente, onde a gente ouve notícias sérias e a gente já vai para mais destaques aí, né, de todos os ramos, né? A gente já falou um pouco de cada. E você, como é que você está? Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a programação Super Jornal. Você procura na Spotify, na Deezer, na Google Podcast, tá? Em diversas, tá? Procure por Super Jornal, tá? Notícias 2020. Aqui tem tudo. Vamos para mais giros por aí, tá certo? Glória a Deus. É isso aí, vamos se alegrar, pessoal. Jornal, Super Jornal, sua revista eletrônica. Política. Pela defesa de um novo Brasil. Tudo o que acontece no meio da direita e da esquerda. Eleições municipais e presidenciais. Aqui no Super Jornal. É isso aí, política. Weintraub admite, né? O Weintraub, não é difícil falar o nome dele, hein? O Weintraub com W. É um nome difícil, gente. É difícil falar o nome do cara, hein, gente?
Não sei, meu futuro está difícil prever. Permanência do ministro no cargo está indefinida.